Nessa aula nós vamos apresentar as cônicas como seções planas de um cone. Então a ideia é que a partir da interseção entre um cone e um plano, a gente obtém curvas e essas curvas a gente vai denominar cônicas. Então antes de começarmos, a gente precisa de algumas definições. Então, primeiramente, seja C uma circunferência dada e P um ponto fixo fora do plano de C. A superfície cônica circular de vértice P e diretriz C é a união de todas as retas que contêm o ponto P e um ponto de C. Cada uma dessas retas é chamada geratriz da superfície cônica. E uma superfície cônica circular, cujo vértice P está sobre uma reta L, perpendicular ao plano C, contendo seu centro, chama-se superfície cônica circular reta. Nesse caso, a reta L é chamada de eixo da superfície cônica. Quando a reta L, que contém o centro da diretriz C e o vértice P da superfície, não é perpendicular ao plano de C, a superfície cônica circular diz-se oblíqua. Há também as superfícies cônicas cujas diretrizes não são circunferências. Tá? E aí a superfície cônica circular reta, a partir de agora, nessa aula, será referida simplesmente como cone. E eu vou mostrar figuras que ilustram todas essas situações a seguir. Bom, então, conforme definido anteriormente, eu peguei ali uma circunferência C, tá? Eu peguei um ponto P fora do plano de C, tá? E agora eu tracei as retas que contêm pontos dessa circunferência C e o ponto P. Eu peguei cada ponto sobre essa circunferência C, ali na figura você vê o ponto A, mas imagina que eu fiz isso para todos os pontos dessa circunferência e tracei retas que passam por pontos da circunferência e pelo ponto P. Dessa forma eu gero a superfície cônica, tá? Que nesse caso é uma superfície cônica circular oblíqua, justamente porque a reta que passa pelo ponto P e pelo centro dessa circunferência, ela é inclinada com relação ao plano que contém a circunferência. Bem, mas agora se eu tenho uma circunferência C, um ponto fora do plano que contém essa circunferência, e eu traço as retas que contêm pontos dessa circunferência e passam por esse ponto P, a gente já entendeu que isso gera essa superfície cônica circular, tá? Mas se a reta que passa por P e pelo centro da circunferência for perpendicular ao plano da circunferência, a gente vai dizer que essa é uma superfície cônica circular reta. E essa reta, que é essa que está pontilhadinha aí na figura, a gente diz que é o eixo dessa superfície cônica. Cada uma das retas que contém o ponto P e um ponto da circunferência é uma geratriz dessa superfície, tá? Enquanto que a circunferência, tá, a gente chama de diretriz. Essa última figura é só para mostrar que a gente pode ter superfícies cônicas que não são geradas por circunferências, né, cuja diretriz não é uma circunferência. Nessa aula a gente vai focar em superfície cônica circular reta. Bom, então vamos definir o que é uma cônica. Uma cônica é uma curva obtida pela seção de um cone com um plano que não contém o seu vértice e não seja perpendicular ao seu eixo. Dentro dessas condições a gente tem três possibilidades. Esse plano ele pode cortar um dos ramos do cone, formando uma elipse, que é o que você vê na primeira figura. Esse plano pode cortar um dos ramos do cone, tá? E se ele for paralelo a uma geratriz desse cone, você vai determinar uma parábola. Tá? E se esse plano cortar os dois ramos do cone, você vai determinar uma curva que a gente chama de hipérbole. Então, ao longo das próximas aulas, a gente vai deduzir equações para essas três cônicas, para a elipse, para a parábola e para a hipérbole.